Vamos começar então a estudar um pouquinho a respeito do que a Bíblia fala no Novo Testamento a respeito do sábado. Por que isso? Porque ao longo do meu ministério eu tenho encontrado muitos pastores, líderes religiosos afirmando que o sábado é coisa do Antigo Testamento. Pessoas falando que o sábado era para os judeus, e nós já descobrimos no sermão anterior que o sábado não era para os judeus, porque o sábado foi instituído antes do pecado. Havia só ali Adão e Eva. Nós descobrimos também que antes do povo ser formado, Deus já havia apresentado o sábado como uma das suas leis. E a gente vai descobrir hoje mais um mito dentro do meio religioso cristão, onde as pessoas afirmam que o sábado é uma realidade do Antigo Testamento. Não, não era. Hoje você vai descobrir que Jesus guardava o sábado, você vai descobrir que Maria, mãe de Jesus, depois da morte de Cristo, guardava o sábado, você vai descobrir que o apóstolo Paulo guardava o sábado, você vai encontrar o sábado no Apocalipse, e tudo isso diante dos seus olhos. Eu sei que muitos de vocês, e a gente tem recebido muita gente no Twitter, no Facebook, no blog, dizendo assim, puxa, como é que eu passei uma vida inteira dentro de uma igreja e eu não sabia? Sabe por que você não sabia? Porque não querem que você saiba. O sábado é a maior bênção que um cristão pode ter. E você vai descobrir, à medida que você for começar a observar o sábado e a guardar o sábado, que realmente esse é o dia mais feliz da semana, é o dia para você estar com Deus e com a sua família. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia. Mateus 5,17 diz assim, é Jesus falando para você e para mim, e Jesus Cristo disse: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas para cumpri-los. Ora, você quer um texto mais claro do que esse? Jesus Cristo falando para todas as pessoas, quando esteve aqui na terra, as pessoas tinham essa expectativa. Será que Jesus vai contra Moisés? Será que Jesus ele vai contra a lei dada por Deus no Sinai? E Jesus Cristo frustra todos aqueles que queriam algum motivo para tentar atacar e prejudicar Jesus. E ele diz, não penseis, não pense que eu vim abrogar a lei, não pensem que eu vim abolir a lei, não pensem que eu vim destruir a lei. Jesus Cristo disse, se você pensa isso, você está enganado.
Alguém já falou para você que Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, aboliu a lei? Jesus Cristo disse, não penseis que eu vim fazer isso. Jesus não veio fazer isso, ao contrário, ele veio cumprir e ele cumpriu. A gente sabe que a lei de Deus envolve não matar, não roubar, não adulterar. Se Jesus Cristo estivesse com o intuito de destruir a lei, todos esses preceitos também cairiam por terra.
Você já percebeu, então, eu acredito que sim, porque você é muito inteligente, eu tenho certeza que você já percebeu. O grande problema do cristianismo não é contra a lei de Deus, porque todos nós sabemos que devemos honrar pai e mãe, que não devemos cobiçar a coisa dos outros, que não devemos mentir. Todos nós sabemos disso e tentamos ao máximo cumprir todos esses mandamentos. O problema do cristianismo é com o dia de guarda, é com o sábado. Agora, vamos aprofundar esse assunto. Lucas no capítulo 4. Então você tem ali Mateus, vai passar pelo livro de Marcos, só que agora em Lucas no capítulo 4, no verso 16. 4:16 nós encontramos Jesus fazendo alguma coisa no sábado. Eu gostaria que você prestasse atenção. Lucas 4:16, Jesus dizendo: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Qual era então o dia em que Jesus ia à igreja, à sinagoga? A Bíblia diz que era no sábado. Você percebeu que Jesus também apresenta, a Bíblia apresenta que esse era o costume de Jesus, o hábito de Jesus? E agora eu torno a fazer outra pergunta para você. Que dia você vai à igreja? Na sexta, na terça, na quarta? Todo dia é um bom dia para se estar na igreja. Mas se nós queremos seguir o modelo e o exemplo de Cristo, e Ele é nosso exemplo em tudo, e eu tenho certeza que você concorda comigo nesse quesito, então você também deve ir à igreja no sábado.
Jesus Cristo ia aos sábados na sinagoga. Isso não diz nada a você. Não representa nada para você o fato de Jesus Cristo ir aos sábados na sinagoga. Você acha isso pouco? Anote uma pergunta para você fazer para o seu líder religioso. Você vai anotar assim: pastor, padre, bispo, apóstolo, missionário, não importa. Reverendo, ancião, diácono, você vai perguntar assim: fulano, por que que Jesus não ia na sinagoga aos domingos? Por que que a gente não encontra na Bíblia ninguém indo na igreja aos domingos? Querido, a verdade é que o sábado, ele se encontra sim no Novo Testamento. E há mais textos que a gente precisa aprofundar. Eu sei que muita gente diz assim, mas eles só falam no sábado e eles batem tanto nessa tecla e parece que a gente é salvo pelo sábado. Vejam, preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia já há 14 anos. 14 anos. 4 anos de teologia, mais 14 anos de ministério são 18 anos. 18 anos. E eu digo oficialmente isso para você. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nunca, absolutamente nunca ensinou que qualquer pessoa é salva por guardar o sábado. Se você ouviu isso de alguém, acredite, isso não é verdade. Eu estou falando como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O sábado nunca salvou e nunca salvará ninguém. Agora, faz parte da lei de Deus. Agora, por que a gente fala tanto do sábado? Ora, porque se eu viesse aqui e fizesse 5 programas falando sobre não adulterarás, eu ia cair numa redundância, porque é óbvio, todo mundo sabe que a gente não deve fazer isso. Agora, é um assunto que deve ser abordado, mas talvez eu não dispensasse 5 programas para apresentar esse tema. Agora, por que eu dispenso 5 do sábado? Porque ninguém guarda. Se você guardasse o sábado, se a sua igreja guardasse o sábado e ensinasse isso, eu faria um programa a respeito de como guardar o sábado de acordo com os princípios bíblicos e estava tudo bem.
Querido, eu e você estamos tão longe do cristianismo primitivo que acabamos acreditando que estamos perto. Nós nos afastamos das verdades bíblicas e a verdade é essa. Por mais que doa o nosso coração, procure o seu líder religioso e pergunte: olha, onde na Bíblia encontra-se uma passagem dizendo que nós devemos guardar outro dia que não o sábado? Só uma. Peça uma passagem bíblica e você vai descobrir que ele não vai te dar. Ele vai te dar argumentos, ele vai conversar, ele vai dialogar, ele pode rir, ele pode satirizar, mas uma passagem bíblica ele não vai te dar. Sabe por quê? Porque não existe. Existem pessoas que passam a vida dentro de uma igreja seguindo líderes religiosos que são homens falhos, como eu e como você. É por isso que aqui no Está Escrito Adoração a gente sempre diz: você não deve seguir uma placa de igreja, você não deve seguir um líder religioso. Sabe, eu e você não devemos seguir homens, nós devemos seguir a Jesus de Nazaré. Aquele que cura, aquele que salva, aquele que restaura, aquele que mantém, aquele que salva, aquele que está junto de você. Sabe, Deus escreveu uma carta para você, para sua família. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não disse: conheçam a igreja adventista e a igreja adventista vos libertará. Ele não disse: conheçam a igreja católica e a igreja católica vos libertará. Ele não disse: conheçam o espiritismo e o espiritismo vos libertará. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade é a Bíblia. A verdade não é uma igreja, a verdade não é uma denominação religiosa, a verdade não é um líder religioso, a verdade é a Bíblia. E se você não se pauta pela Bíblia, eu quero dizer uma coisa a você: você se pode autodenominar qualquer coisa menos cristão, porque um cristão, ele segue a Bíblia e ponto. Agora, é fácil guardar o sábado? Não é. É simples? Não é. Porque o mundo todo foi startado para funcionar contra o sábado, porque faz parte da lei de Deus, porque esse mundo jaz no maligno. Nós caminhamos na contramão do mundo. Quando dizem que você, porque eu não trabalho no sábado, dizem pra gente: você é louco. Como é que é isso? Você não gosta de trabalhar? Você é daquele povo que não gosta de trabalhar. Sabe, nós sofremos todo tipo de preconceito, nós sofremos todo tipo de sarcasmo, porque simplesmente caminhamos contra o mundo, mas a favor do que aquilo que a palavra de Deus nos ensina.
E agora acompanhe comigo no livro de Marcos. Agora você vai voltar um pouquinho, Marcos 2, 27. E você vai encontrar outro texto importante, Jesus falando mais uma vez aqui. Marcos 2, no verso 27, acompanhe comigo e vamos crescendo no conhecimento bíblico do sábado no Novo Testamento. Diz assim: então lhes disse, quem disse? Jesus. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus Cristo, olhando para as pessoas que estavam ali ao redor e olhando pelas lentes da fé, rasgando os séculos, ele chega até você e ele diz assim: o sábado foi feito para você. Quem fez o sábado é quem está afirmando isso. O autor do sábado, Jesus, que estava lá presente na criação. Ele disse: o sábado foi criado em função do homem. Porque no coração e na mente de Deus, o sábado sempre seria um sinal, serviria de sinal entre Deus e o seu povo.
Eu quero fazer você refletir um pouquinho. Imagine se o mundo inteiro guardasse o sábado. Esse seria um mundo com muito menos estresse, porque as pessoas iriam cessar literalmente de trabalhar. Seria um mundo muito mais temente a Deus, porque teria um dia inteiro de comunhão perfeita com Deus. Nós teríamos muito menos adultério e separação, porque é o dia da família. O mundo seria um mundo muitas vezes melhor se tão somente guardássemos a lei de Deus. O sábado foi feito em função de você, em função da sua família. Sabe a sua família, a família que você tem, seus filhos, seu marido, que está aí destruído, cheio de problemas, de indiferença, de traição, de inseguranças, de desconfiança. Você não sabe mais o que fazer, já tentou todas as possibilidades, nada mais dá certo. Sabe o seu filho que está mais longe de você e cada vez mais perto daquilo que não deve? Se tão somente dedicássemos um dia na semana para os nossos filhos, se tão somente seguíssemos o que a palavra de Deus diz, a nossa vida seria outra. O sábado é uma alegria. Deus disse: o sábado foi criado para o homem. E veja que ele foi criado antes do pecado entrar nesse mundo, mas ele permanece no período de pecado, e a gente vai descobrir nos programas para frente que depois do pecado, quando o pecado for extirpado da terra, o sábado permanecerá durante toda a eternidade.
O sábado foi feito para você, amigo. Por que você luta tanto contra? Por que você tenta argumentar de tantas formas de que o sábado não precisa ser guardado? Porque o dia em que você aceitar o sábado, você vai ter que mudar a sua vida. E você não quer mudar a sua vida. Simples, mas eu quero lembrar a você que mais de 30 milhões de pessoas ao redor do mundo guardam o sábado. São mais de 17 milhões de adventistas do sétimo dia e mais de 14 milhões de judeus que guardam os mandamentos de Deus como nos é dito e apresentado na palavra do Senhor. Bom, vamos para um outro texto bastante importante. Lucas, estamos, veja, sempre no Novo Testamento, mostrando que o sábado encontra-se também no Novo Testamento. Lucas 23, versos 54 a 56. Finalzinho do livro de Lucas, Lucas 23, versos 54 até o 56. E esses versos aqui são muito importantes para o estudo de hoje. Veja lá. Lucas, então, 23, 54 diz: era o dia da preparação e ia começar o sábado. Então, aqui diz, era o dia da preparação e ia começar o sábado. Jesus morreu numa sexta-feira. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram a José e viram um sepulcro e como o corpo fora ali depositado. E o verso 56 diz: então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos e no sábado repousaram conforme o mandamento. Você leu bem, você leu exatamente como eu li. Aqui diz que no sábado repousaram conforme quem? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Salomé, os discípulos. E vejam, dentro do contexto de Lucas 23, Jesus já havia morrido. E ainda assim guardavam o sábado. As pessoas, os discípulos, eles repousaram no sábado conforme o mandamento. Jesus já havia morrido. Abra seus olhos, abra sua mente. Até quando você vai lutar contra uma verdade bíblica? Até quando? Querido, a gente precisa guardar o sábado.
Mas há mais textos que eu quero repartir com você. Abra sua Bíblia agora no livro de Atos. Porque você pode estar pensando, mas ele só está trabalhando ali os evangelhos. Não, vamos para as epístolas também. Atos, no capítulo 17. Aliás, no livro de Atos, há pelo menos 9 passagens referindo-se ao sábado. Só no livro de Atos, 9. Mas nós vamos ler 2 agora. Atos 17, 2. Se você tem a sua Bíblia, Atos 17, 2. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados discorreu e discutiu com eles sobre as Escrituras. Aqui nós encontramos Paulo indo à sinagoga, que dia? Quando que ele começou a estudar a respeito de Jesus com as pessoas? Por 3 sábados. Mais uma vez nos encontramos aqui, veja, Atos, Jesus já morreu. E o apóstolo Paulo continua guardando o sábado. Ele, que era o apóstolo dos gentios, que deveria pregar para aqueles que não eram judeus, ele está aqui pregando e falando e anunciando como seu costume no dia do sábado. Agora Atos 18. Vamos só mais 18, verso 4, que diz assim: todos os sábados. Eu sei porque esses textos a gente colocou na sequência que a gente imaginou ser o melhor para todos nós. Porque quando eu li que ali os 3 sábados ele discutia, alguém pode pensar assim, não, mas só os 3 e os outros sábados? Então veja 18:4, Atos 18:4. Todos os sábados ele discutia na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Todos os sábados.
Os sábados nós encontramos em abundância no livro de Atos, porque faz parte dos mandamentos de Deus. Era o costume, era o hábito deles ir à igreja aos sábados. Por isso você também precisa fazer uma visita a uma igreja que funcione ao sábado. E você vai adorar a Deus no dia de sábado, como está escrito na Bíblia. Peça para o seu líder religioso dizendo: onde está a mudança do sábado para o domingo? Sabe qual é o dia da gente ensinar, convencer as pessoas de que Jesus Cristo é o nosso Senhor? É o dia de sábado. Mas a verdade é que esses textos, essa verdade bíblica, ela é uma verdade para o tempo presente. O que Deus está fazendo é um convite a você. É um convite dizendo: filha, eu sei que você é sincero, eu sei que você me ama, então cumpra os meus mandamentos. Foi Jesus Cristo quem disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Foi Cristo quem disse. Você ama Jesus? Querido, se você ama Jesus, guarde os mandamentos dele. O mesmo apóstolo e discípulo João, que escreveu o Apocalipse, ele disse: olha, aquele que diz que conhece a Jesus, que conhece a Cristo, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Querido, são versos pesados, mas bíblicos, que apresentam uma verdade. Eu e você precisamos crescer.
Abra sua Bíblia agora e vamos ver o que Jesus está falando em Mateus, no capítulo 12. Primeiro Evangelho, Mateus 12, verso 8. Vejam o que Jesus fala aqui para você agora. Mateus, no capítulo 12, no verso 8, nós lemos assim: pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus Cristo se apresenta como o Senhor do sábado. O Senhor é o dono. O Senhor é quem cuida. O Senhor é quem tem autoridade. O Senhor é quem impõe ou tira as restrições. Jesus Cristo se apresenta como o dono desse dia. É por isso que ele não morre na história do cristianismo. Em toda a história do cristianismo, nós encontramos pessoas, grupos, pessoas, nações guardando o dia de sábado. E por mais que Satanás tente destruir esse dia, por mais que o cristianismo negue esse dia, querido, esse é o dia do Senhor. Jesus hoje olha para você e diz: o sábado, eu sou o Senhor.
Abra sua Bíblia agora no último livro da Bíblia. É o último texto, Apocalipse, no primeiro capítulo do último livro da Bíblia, Apocalipse 1, verso 10. Acabamos de ver Jesus declarando ser o Senhor do sábado. E agora, Apocalipse 1, o verso 10, nós lemos assim. E eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de uma trombeta. E agora ele vem descrevendo e vai começar a falar agora das igrejas. Mas ele foi arrebatado, sabe em que dia? No dia do Senhor. Que dia é o dia do Senhor? Jesus declara ser o Senhor do sábado. Jesus hoje chama você para ser uma testemunha dele. E eu sei que existem milhares de pessoas que me ouvem, que me assistem nesse exato momento, que precisam tomar uma decisão em relação ao sábado, que por muito tempo já procrastinaram, já deixaram para depois a guarda desse dia, mas é a hora da decisão. É hora de você se aproximar de Jesus e falar: Senhor, se eu tiver que perder emprego, eu vou perder. Se eu tiver que perder prova na pós-graduação, eu vou perder. Se eu tiver que perder a faculdade, eu vou perder, não importa. Porque quando a gente perde em nome de Cristo, a gente só tem a ganhar. A gente só ganha. E Deus continua nos abençoando, nos protegendo e revelando sonhos e planos muito maiores do que aqueles que nós tínhamos para nós mesmos. Por isso, tome a sua decisão. Decida-se agora ao lado de Cristo. A decisão que um dia eu tomei quando eu tinha 16 anos. De começar a observar a Bíblia. E quando eu comecei a estudar e a guardar a Bíblia, eu descobri o sábado. Eu espero que hoje seja um dia de descoberta para você.